Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a Google ter admitido de forma oficial, numa audiência governamental, através de um representante seu, que grava e ouve as nossas conversas. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Estamos em pleno 2021, à data da gravação deste podcast, e determinadas empresas continuam a trilhar caminhos obscuros, achando que tudo é válido, e nós? O que nós somos no meio deste jogo? Apenas peças de xadrez? Marionetes para ser manobradas quando as empresas querem-lhes bem apetece? Para fechar esta semana de notícias tecnológicas, hoje trouxe uma notícia que muito me entristeceu. No fundo, é algo que não é nada de novo, já é um velho problema que muitos sabem que acontece. Muitas empresas, aos trancos e barrancos, por uma via ou outra, vão admitindo que existe, mas de facto, nós no fundo é que somos culpados pela nossa ignorância tecnológica, pela nossa iliteracia no mundo da tecnologia, propriamente dita, e acabamos por sermos apanhados neste tsunami, onde a nossa vida, a nossa privacidade, os nossos dados, são-nos tirados sem que nós façamos algo para o evitar. Sei que hoje parece muito filosófico, mas no meio disto tudo tenho alguma revolta por conta da destruição que algumas empresas fazem às nossas vidas, achando que não há limites, que a justiça é impune e que no fim estamos nós sentados aqui à espera que a caravana passe com o cão lade e que no fundo não passou de um pequeno susto. Mas infelizmente na vida não é assim e as coisas acontecem, como é o caso da notícia de hoje. No meio de tanta teoria e de tanta conspiração, vemos grandes empresas como a Google, como o Facebook, como o Twitter e por aí vai, que estão sempre no centro das atenções e por norma não são pelas melhores razões. As razões visadas normalmente são que gravam, que registam, que sabem tudo o que é da nossa vida e o que nos diz respeito. Querem um exemplo? Quem está a ouvir este episódio já alguma vez se separou com uma situação que normalmente é recorrente de ter falado ou ter pesquisado algo que 5 minutos depois abre uma rede social ou abre o site de pesquisas Google e vemos lá pequenos anúncios justamente daquilo que tinham ainda agora há pouco falado ou pesquisado? Pois é, ainda agora há poucos meses, num podcast de tecnologia, o jornalista Nuno Luz da SIC relatou que estava em conversa via WhatsApp com a esposa e que estava a comentar através de mensagem de voz, ou seja, em áudio, que ele tinha de comprar roupa para o inverno. E qual não é o seu espanto que durante o dia abriu uma rede social e apareceu anúncios de roupa de inverno. É assustador, não é? Pois bem. Ou seja, no meio disto tudo são inúmeras as situações que estas empresas estão no meio destas confusões e, tal como disse, não são pelas melhores razões. E aqui no caso que vos vou falar hoje envolve a assistente virtual da Google, que pelos vistos registra e recolhe os áudios que falamos para a assistente sem que nós, como utilizadores, o saibamos e sem o nosso consentimento, onde mais tarde funcionários da Google ouvem esses mesmos áudios. É os assistentes virtuais que estão sempre ativos e registram tudo o que se passa, são os webcams que captam em determinadas situações imagens que não eram para o fazer, ou seja, demasiadas situações que acontecem e que não deveriam acontecer. Vocês me perguntam, mas André, então quer dizer que todas estas coisas são perigosas e que não a devemos usar?
Eu respondo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como tudo na vida, as coisas devem ser equilibradas e usadas com moderação. Temos que ser nós a avaliar o que deve ser usado, como deve ser usado e a pôr os limites que por norma vêm ativos, por defeito por parte das empresas. Numa audiência governamental na Índia, a Google, através de um representante seu, confessou que parte dos funcionários da gigante americana recolhem e ouvem as conversas que os utilizadores falam através da assistente virtual da Google. A questão ainda mais grave no meio disto tudo é que não temos uma explicação propriamente oficial por parte da Google o que é ou não filtrado nestas conversas, nesses áudios, e por consequência o que deve ou não ser eliminado a nível de dados mais sensíveis ou dados que de facto não deveriam estar na posse de pessoas que não autorizamos que lá estivesse. Não há controle por parte dos utilizadores, não há informação em que circunstâncias estas situações acontecem, por que razão ou porquê é que isto acontece e no fim disto tudo, de que forma é usada esta situação, ou seja, para onde vai, se é que vai, algo que a nós nos diz respeito. O assustador nisto é o silêncio eterno das empresas nestas situações e nós, como utilizadores, como consumidores, como clientes, sentados a comer pipoca e a ver o filme a passar sem saber qual vai ser o final deste filme. Pois é, meus amigos, não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que eu ainda agora falei. Trouxe esta notícia no final desta semana, em plena sexta-feira, para fechar esta semana de notícias, para que vocês pudessem avaliar tudo aquilo que eu vos tenho trazido de notícias nestes últimos dias, nestas últimas semanas, umas melhores, outras piores, mas no meio disto tudo para vocês possam avaliar e até pensar durante o fim de semana a gravidade e algumas situações que passam nos bastidores por detrás das nossas vidas, as manobras que algumas empresas fazem, e foi aquilo que eu já vos tinha trazido em episódios anteriores, que muitas vezes eu tenho-vos feito essa questão, que é a questão da tecnologia, de como ela é usada e chegamos à conclusão que se ela for usada com bom propósito pode trazer muito benefício às nossas vidas, mas se for utilizada com má propósito pode acabar por destruir a vida de qualquer pessoa e temos que ter a consciência que a tecnologia é uma arma muito poderosa, talvez das coisas mais poderosas que existe à face da Terra. Hoje, em apenas um segundo, conseguimos estar em contacto com alguém do outro lado do planeta. Conseguimos ver em qualidade Full HD ou às vezes em qualidade 4K a imagem de uma pessoa que está no outro lado do planeta, e isso tudo porque a tecnologia tem a força e tem o poder que tem, e por isso é que muitas vezes eu vos tenho dito que se ela for utilizada com um bom propósito, de facto pode mudar a nossa vida, pode trazer um benefício brutal. Podemos ter a nossa vida facilitada de uma forma como talvez nunca tivéssemos imaginado, mas de facto, se ela for usada com mau propósito, pode criar até uma guerra mundial, pode criar uma guerra civil, pode criar a destruição de vidas, pode criar a morte de muitas vidas, e estas coisas têm que ser avaliadas. Temos que avaliar e usar com moderação as coisas tecnológicas na nossa vida. Temos que pôr limites, temos que avaliar, como ainda agora vos disse, ainda agora há pouco, temos que avaliar o que é que devemos usar, como é que devemos usar. Isto tem que ser feita uma avaliação muito cuidadosa. Temos que ver de facto aquilo que é dispensável ou o que é indispensável às nossas vidas, porque, mais uma vez bato nesta tecla, a tecnologia é uma arma poderosa, é uma arma que pode trazer muito benefício à nossa vida, mas ao mesmo tempo, se não tivermos os cuidados necessários, pode trazer destruição à nossa vida. Por isso, lamentavelmente, trouxe esta notícia por parte da Google. Eu tenho muito respeito pela Google,
Sei que em muitas situações ela tem trazido muito benefício à vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, batendo outra vez naquela tecla sobre o modelo de negócios que a Google tem, acaba por ser envolvida e estar envolvida neste tipo de escândalos, neste tipo de situações que era perfeitamente evitável. Não sabemos com que propósito é que isto aconteceu ou porque é que isto acontece, mas devemos questionar, porque se ela não é capaz de nos responder propriamente dito, e muitas vezes até são levados a tribunal pelas altas instâncias por conta destas situações, e muitas vezes elas são multadas, só que chegamos à conclusão que as multas que elas levam, apesar de nós olharmos para aqueles números e vermos que são multas pesadas, para elas, para este tipo de empresas, acaba por ser trocos, porque aquilo que elas acabam por lucrar através dos nossos dados é muito superior a essas multas milionárias. Ou seja, eles acabam por sair no lucro, porque se eles levarem uma multa de 10 mil milhões de euros ou 10 mil milhões de dólares por causa de uma infração que cometeram, mas depois vão lucrar com os nossos dados e por conta do modelo de negócios deles vão lucrar 50 mil milhões de euros ou 50 mil milhões de dólares, saem no lucro 40 mil milhões, estão a perceber? Ou seja, por mais que eles levem estas multas milionárias, tudo aquilo que se passa nos nossos bastidores, atrás das nossas costas, pela calada da noite, como se costuma dizer, acaba por eles lucrarem muito com isso. E como não há uma forma até hoje eficaz de pôr uma barreira a estas situações, temos que ser nós, como clientes, como consumidores, como usuários, né, como utilizadores, fazer uma avaliação mais cuidadosa e a pôr restrições, para pôr limites, bloquear aquilo que for necessário para que eles não saibam demais àquilo que nós acabamos por autorizar. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.